O motivo, senhor presidente, que me inscrevi aqui nesses 15 minutos, no grande expediente, para que nós pudéssemos tratar com a sociedade e que eu pudesse apresentar para a sociedade algumas situações, inclusive a nível dos requerimentos que foram feitos hoje por minha pessoa. O papel do vereador, constitucionalmente dizendo, é o papel de fiscalizar e legislar. E eu tenho travado algumas discussões com novos candidatos que insistem, e a sociedade, parte da sociedade, que insiste que o papel primordial do vereador é a questão do legislar, criar a legislação, criar o arcabouço legal, para que o poder público possa se nortear e possa dar o rumo, dar o norte para a sociedade. No meu entendimento, e isso tem sido discutido, eu acredito que o papel principal, que inclusive é o papel que é muito mais saudável para a sociedade e para a administração pública, é o papel de fiscalizador das ações do prefeito. Eu tenho isto como norte, como a verdade, que eu tenho tentado seguir. Infelizmente, quando se está de um lado do governo, às vezes você fiscaliza, você apresenta, mas o governo não tem, geralmente não tem, às vezes, o interesse e não faz as devidas correções que são necessárias. Às vezes não atende uma reivindicação, às vezes não atende uma indicação, às vezes não atende uma ideia, que é uma sugestão. E aí eu entendo, e cada dia que passa eu tenho entendido mais, a necessidade de você ter vereadores que, após as eleições, que defenderam bandeiras diferentes, que não se curvem ao poder financeiro, ao poder do capital, e continuem trabalhando e construindo a sua trajetória. Se você não é governo, se você não elegeu o seu governo, que você continue trilhando o seu caminho de vereador de oposição. Não a oposição que eu tenho dito, a oposição de terra arrasada, mas uma oposição de proposição. Há necessidade premente do contraponto de ideias, do contraponto de posições. Nesse período que eu tenho feito oposição, eu dizia ao nobre vereador Jefferson Andrade, o nosso presidente, que um dia eu queria ser oposição. Parece, vereador, que eu estava profetizando a questão de ser oposição a um projeto político ou a um projeto de poder. E ele me concedeu, dentro de um único mandato, que é o primeiro, fazer o papel de vereador de situação, de base de governo, que apoia, que defende, que discute, para o vereador de oposição, que fiscaliza com muito mais veemência, que critica, que aponta os erros. E eu garanto a vocês, eu tenho me sentido assim muito satisfeito com as posições, com o que tem acontecido de verdade, depois que nós temos a condição de apontar e ver as soluções serem tomadas. Eu fiquei sabendo que o médico que atendia por telepatia foi demitido. Foi demitido graças à ação contundente de um vereador que faz o contraponto ao atual governo. Não teremos mais o médico que atende por telepatia. Olhe a importância fundamental de você manter uma linha de coerência, você manter a sua postura e seguir aquilo que você acredita, e denunciar, e fiscalizar, e cobrar. O capital ajuda, mas não é tudo. O dinheiro ajuda, mas não é tudo. E eu estou em fase de experimento nestas eleições para mostrar que, apesar de ter dentro da sociedade pessoas que só votam porque esperam um benefício imediato, direto do vereador, mas tem uma parcela da sociedade que espera e elege o vereador pelas suas posições, pela sua coerência, pelo mantimento de sua postura, pela sua fidelidade, principalmente fidelidade às suas convicções. E eu estou nessa fase de experimento. E que vou concluir o meu experimento no dia 7 de outubro à noite.
E aí eu vou conseguir saber o que verdadeiramente, se tem ou não tem, dentro das parcelas da sociedade, pessoas que acreditam que o vereador tem que ter uma linha de postura, uma linha de coerência. Que o vereador não pode estar mudando de opinião conforme muda a posição do vento. E eu sigo firme nesta linha. Eu ouço falar, e a sociedade ouve falar, muito de obras paralisadas, que ficaram paralisadas pelo governo anterior. Justifico. Se iniciaram, venderam sonhos, venderam inúmeros sonhos, em 2004 até 2004. Se iniciou uma infinidade de obras sem o aporte financeiro suficiente para concluir as obras. Largaram as obras para que o outro gestor desse a continuidade. Infelizmente, nós tivemos um estádio que foi entregue para a comunidade, um verdadeiro sepulcro caiado, que é um sepulcro caiado, branquinho, limpo por fora e por dentro a podridão. Nós tivemos um centro cultural que também foi iniciado sem a devida condição de término da obra. Nós temos o centro administrativo da mesma forma. Porque se iniciou, precisava se iniciar muito. Eu entendo naquele momento, alguns vão dizer, mas foi para eleger a sua ex-candidata a prefeita. Eu sei que alguns vão dizer. E é esta o verdadeiro posicionamento que tem que ter um gestor público. Olhar as suas ações, condicionar as suas ações, visando apenas a questão das eleições? Ou olhar com a visão administrativa, crítica, de realização, de entrega de fato? Algo foi feito no estádio municipal. Nada foi feito no centro cultural. No dia 5 de março, o processo do centro administrativo, que tramitava há meses, há anos, sem uma solução, esse processo foi sobrestado, foi suspenso após a vitória da atual prefeita. Quando eu digo que eu só falo aquilo que eu provo, é porque eu procuro realmente buscar as provas para poder falar. Na obra do centro administrativo, eu tenho aqui comprovado, para quem tiver interesse, o laudo do perito judicial comprovando o desvio de 700 e tantos mil reais. Eu tenho comprovado. O processo foi sobrestado, foi suspenso, já no ponto de se ter uma sentença condenatória, que não tinha como não ser condenatória, do gestor, por desvio de recursos públicos. Aí, às vezes, algumas pessoas querem posar de paladino de ética, da moral, da decência, da honestidade, da integridade, sem o ser. Está lá, o centro administrativo foi sobrestado o processo, foi reiniciado as obras. A empresa San Juan nunca aceitou um acordo com a administração passada. Mas assim que a gestora que tinha feito o contrato ganhou as eleições, o processo foi sobrestado e firmaram um acordo. E acordo este que nós, como legítimos representantes do povo de Madre de Deus, que temos a função de fiscalizar, solicitei cópia desse acordo para que eu possa ter a ciência, a consciência do que está, o que foi acordado, cumprindo na plenitude o meu papel de fiscalizador. Eu protocolei no dia 2 de abril de 2012 um requerimento solicitando cópia disso. Eu acredito que deve ser 30 ou 40 folhas, ou 50, e até hoje não fui atendido. Isso é para que a sociedade entenda: o centro cultural não se concluiu as obras, porque se deu prioridade ao início das obras da Nova Quitéria. Porque existiam pessoas morando na Quitéria, como existem até hoje, sem a mínima condição humana. Então se priorizou um centro cultural em detrimento à pessoa humana. Infelizmente, no período de 2005 a 2009, foi feito, 2008. Em 2009, o município sofreu uma perda de arrecadação a nível de quase 70% de royalties. Eu já apresentei esse relatório aqui, tenho em mãos para quem quiser. E a obra teve que ser paralisada. Eu entendo hoje que se reinicie, da mesma forma como criticaram
administração passada pelas obras paralisadas, eu solicito do poder público, do gestor, do atual gestor ou do próximo gestor, seja ele quem for, que não deixe as obras que foram iniciadas paradas e se deteriorando. Que realmente o sistema administrativo teve uma questão judicial, desvio de recursos públicos. Desvio de recursos públicos, 740 e poucos mil reais. É desvio. E automaticamente, quando sobrestaram o processo, eu peticionei ao Procurador-Geral da Justiça do Estado da Bahia para que o processo fosse retomado, que o Ministério Público retomasse o processo, para que o recurso público não continuasse tendo sido esvaído no ralo da corrupção. Eu apresentei, estou aguardando o Ministério Público já reabrir o processo e vai continuar analisando. É desvio, gente, é desvio de recurso público. Infelizmente, na política não tem santo. Eu não sou santo não, viu? Eu também não sou santo não. Agora só que tem uns que são muito menos santos do que outros. E alguns tentam se mostrar ser santos sem ser. E porque às vezes faltam homens e mulheres de coragem para fazer as devidas denúncias. Alguns, quando estão na oposição, preferem se calar quando estão na oposição, para adquirir, receber as benesses do poder. Eu prefiro continuar na minha linha. Não quero as benesses do poder. Quero seguir e trilhar o meu caminho. O caminho que a sociedade me indicou, que a sociedade me encaminhou. Então, senhor presidente, é com este sentimento que os requerimentos estão aí, já que não atenderam o pedido do vereador, já que a justiça até hoje não deu parecer, decidindo a entrega dessa documentação para que nós pudéssemos fazer a análise devida, que nós pudéssemos aprovar e fazer valer o direito desta casa, como um colegiado, como vereadores e representantes do povo, e que possam entregar essas documentações em tempo hábil para que nós pudéssemos analisar que houve o desvio de recursos no centro administrativo, isto é fato. Eu quero saber quais foram os moldes desse acordo. É isso que a sociedade... Há necessidade da sociedade ter o conhecimento dos moldes deste acordo, porque fez o acordo e fez um aditivo de 979 mil reais. Se nós não tivermos pessoas realmente comprometidas que possam estar fazendo esse tipo de questionamento e cobrando, vai continuar os recursos públicos indo para o ralo da corrupção. Hoje, o maior escândalo de corrupção do nosso país, do mensalão, ele foi engendrado através da máquina pública e através de empresa de publicidade. E é por isso que o outro requerimento também, eu quero ver como estão sendo pagos as verbas publicitárias do nosso município. Como está sendo pago, como está sendo aplicado de fato. É outro requerimento que eu fiz. A quem está sendo pago, a quem está sendo destinados os recursos públicos. É com este objetivo, senhor presidente, que eu apresentei os requerimentos. Espero que, desde já, quero pedir a compreensão dos pares para que nós possamos aprovar os requerimentos, para que esses documentos possam ser entregues a esta casa, que nós possamos fazer a avaliação. A questão do centro administrativo, o processo já está na mão do Ministério Público. Eu espero que realmente o gestor ele seja penalizado, porque da mesma forma como foi dado entrada no processo e hoje está tramitando, poderia ter passado. E a sociedade acha que o centro administrativo só ficou parado por questão política, como muitos dizem. Hoje eu tenho lá funcionários que me procuram para dizer: Soró, eu estou com os salários atrasados. Eu estou lá contratado por mão de obra temporária, contratação indireta, e até hoje não recebi os serviços que eu fiz. Então, vamos cumprir neste momento o nosso papel de fiscalizar, de cobrar. Eu peço a Vossas Excelências que me acompanhem e que possam aprovar este requerimento para que o Poder Público Municipal, o Poder Executivo Municipal, possa nos entregar essa documentação e que nós possamos fazer valer verdadeiramente o papel desta casa e que nós não continuemos sendo o puxadinho do Poder Executivo. Sem mais, senhor presidente, eu devolvo a palavra à mesa. Eu quero responder de imediato que as únicas pessoas a quem eu devo satisfação dos meus posicionamentos é ao grupo PCdoB, que soube me respeitar
e respeitaram a minha opinião dentro da reunião. Não só o presidente do partido, como o senhor Jonathan, não só o presidente do partido Miriam, como o senhor Jonathan, que foi o líder de março, da campanha de março, mas como todos os candidatos a vereadores que entenderam o meu posicionamento. Eu não costumo utilizar decisão partidária para aderir ao projeto de poder. Não preciso utilizar decisão partidária para aderir ao projeto de poder. Da mesma forma que eu trabalho com o poder, eu trabalho sem o poder, que é acima de tudo do homem a questão da dignidade. É a quem eu devo satisfação, ao PCdoB, é quem me respeita. O PCdoB está lá com o grupo Carmen, o partido está com Carmen e respeitou a minha opinião por ser parlamentar, em virtude do meu mandato não ter sido construído dentro do partido do PCdoB. Eu peguei o meu mandato e coloquei dentro do partido para dar visibilidade ao partido. Então devo satisfação dos meus posicionamentos à senhora Miriam Alves, presidente do partido, e a Jonathan, que é a liderança do PCdoB. Agora, se estão preocupados com o espaço que o PCdoB pode ocupar dentro da estrutura do governo Carmen, aí é problema de cada um. Mas eu sigo a minha linha. Não utilizo subterfúgios para aderir ao poder. Não utilizo subterfúgios, nem, como é que se diz assim, desculpas para aderir ao poder. Se algum dia eu tiver que aderir a qualquer projeto político, eu vou aderir. E ninguém vai ter dúvida. Como ninguém tem dúvida do meu posicionamento político nesta casa. Sigo a bandeira que levantei em 2008 e vou com ela até o final, pois não sou covarde. Devolvo a palavra à mesa.